Quem são os Mormons? Quem foi o seu fundador? Características ocultas dessa seita? E o que está por trás dela? No que eles creem? Qual a sua origem? Quais as suas doutrinas? Este é mais um vídeo da série Heresiologia, Seitas e Heresias. O fundador dos Mormons, ele se chamava Joseph Smith. Ele nasceu no ano de 1805 e morreu no ano de 1844. E ele fundou então a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Isso em Nova York, Estados Unidos. Para os Mormons, quem é Deus? Para eles, Deus Pai, antes dele ser Deus Pai, ele era um homem. Ele teve um corpo físico e teve também uma esposa, ou seja, a Mãe Celestial. Para eles não há a Trindade, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles existem três deuses, que são três deuses separados. E todos os homens que são bons, que são dignos, um dia eles podem se tornar também um Deus. Para eles, Jesus é um Deus que é separado do Pai e ele foi criado como um filho por Deus Pai e também pela deusa Mãe. Ou seja, eles entendem que Deus Pai ele realmente teve uma relação sexual com a Maria, que então deu origem a Jesus Cristo, o Cristo homem. E eles entendem que Jesus ele se casou. Eles entendem também que Jesus, na sua morte na cruz, ele não expiou o pecado de toda a humanidade. Então aqui inicia o estudo de hoje com tanta aberração e com tantas heresias que está sendo ensinada em muitas nações do planeta Terra. Para eles, o Espírito Santo é um Deus separado do Pai e também do Filho. O Espírito Santo para eles é uma substância líquida, pelo qual o Deus Pai ele exerce influência através dele. E a salvação, como funciona, Pastor Joel? Bom, para eles a salvação é através da graça, mas salvos e exaltados a divindades. E também pelas obras, inclusive a submissão aos líderes, às autoridades. E naturalmente um clássico, né? A salvação é somente para aqueles que são desta igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias. Ou seja, eu para ser salvo eu preciso fazer parte desta denominação, desta igreja que é dos Mormons. É um clássico, todas as seitas que ensinam essas heresias, eles dizem: para você ser salvo, você precisa fazer parte desta igreja. Se você sair dessa igreja, você está sem salvação. Ou seja, quem salva não é Jesus. Nós não vamos ser salvos pela graça mediante a fé, mas é pelas obras e é devido à submissão a essas seitas que têm trazido esses ensinamentos e essas doutrinas de demônios. Para eles, após a morte, todas as pessoas vão para um dos três destinos eternos. E alguns daqueles que foram fiéis, então, eles vão obter este poder de se tornar também um Deus. Para os Mormons, os negros não podiam, até o ano de 1978, fazer parte do sacerdócio desta igreja. Após essa data, então, não houve mais restrições para o sacerdócio de pessoas negras. Ou seja, se alguma pessoa se convertesse e ele tivesse a cor negra, ele não poderia exercer certas funções dentro desta seita. Eles também não podem beber chá, nem café. Há algum tempo atrás eles ensinavam que na Lua tinham habitantes, daí chegaram então os primeiros homens na Lua e viram que não tinha habitantes lá. Então eles mudaram a teoria e agora já não trazem mais esse tipo de ensinamento. Quanto à poligamia, eles dizem que essa prática é uma prática normal e que pode ser vivida ainda hoje. No âmbito teológico, eles não afirmam que Jesus Cristo ele foi gerado pelo Espírito Santo. E nem tampouco que Jesus Cristo não tenha pecado e que haja poder no sangue de Jesus Cristo para nos purificar de pecados. Um outro clássico que eu quero passar para você aqui, que já tem acompanhado os nossos demais vídeos com respeito às seitas e heresias, com esses ensinamentos que esses apóstatas têm feito, eles declaram que eles têm visões ou supostas visões. Joseph Smith, que foi o seu fundador, ele estava preso dentro de um local. De repente, então, ele teve uma visão, uma suposta visão, e nessa visão ele viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Deus Pai falou para ele que a igreja estava corrompida e apostatou da fé. E que ele deveria então trazer agora uma nova visão e uma nova doutrina. E dizem que ele então recebeu
uma visitação de um anjo. O anjo se chamava Maroni, o qual então revelou para ele a existência de um livro. E ele estava escrito em placas de ouro. E esse livro, ele estava no Monte Cumorá, nas proximidades de Palmaia, ou seja, em Nova York. E essas placas então deram origem ao mormonismo. A autoridade máxima desta seita estava sobre Joseph Smith e os seus secretários. E os Mormons, eles declaram que eles são os únicos que têm os verdadeiros profetas e os verdadeiros apóstolos. Mas o próprio Senhor Jesus, ele nos alertou dizendo: cuidado para que ninguém vos engane, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, trazendo doutrinas de demônios, ensinamentos errados, e cabe a nós termos esta vigilância para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. E os Mormons, eles têm como prática construir um templo-sede em cada nação. Quando um Mormon ele se casa, ele tem que fazer um pacto com a sua esposa de que eles estarão casados eternamente. Ou seja, ainda mesmo que um dos cônjuges, possa morrer, eles não podem se casar porque eles têm que se preparar para estarem juntos eternamente. E sabemos que isso é antibíblico, pois a palavra do Senhor diz que o casamento é algo para os nossos dias e não para o mundo vindouro. O livro de Mórmon é considerado um livro com uma autoridade acima do livro da Bíblia. Naturalmente que eu não vou poder tratar de todos os assuntos de modo detalhado. Se houver necessidade, estarei fazendo outros vídeos para poder falar com mais detalhes com respeito a esta seita. A autenticidade da Bíblia. Nós podemos entender que a Bíblia ela é autêntica e ela não precisa de alterações, de mudanças. Por quê? Tudo que está escrito pode ser confirmado através da arqueologia, através de escavações. Basta que a gente vá até Israel, até Jerusalém, nós vamos encontrar as cidades, os rios, os mares, nós vamos encontrar tudo de acordo com a palavra de Deus. Tudo conforme está escrito na palavra de Deus, sem precisarmos mudar nada, porque a palavra de Deus ela é inerrante, ela não cai por terra. Passa céus, passa terra e a palavra do Senhor permanece fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Porém, não podemos dizer a mesma coisa com respeito ao livro de Mórmon. A primeira edição do livro de Mórmon foi escrita no ano de 1830 e já está com 3.903 mudanças desde então. E este livro, que para os Mormons tem tanta credibilidade e é um livro acima da autoridade da Bíblia, ele precisou ser alterado por muitas e muitas vezes. Falácias do livro de Mórmon. A própria origem do livro não pode ser comprovada. Eles dizem que este livro, na língua original, ela estava em egípcio e que ele foi então escrito no ano de 421 depois de Cristo. Como pode tal livro reproduzir textos da versão inglesa do rei Tiago, que só viria a surgir em 1611? E nada do que está escrito no livro pode ser confirmado. E no livro de Mórmon vai citar 38 cidades e nenhuma dessas 38 cidades pode ser confirmadas pela arqueologia. E eles dizem que este é um livro que ele está com uma autoridade acima da Bíblia, uma credibilidade acima da palavra de Deus. Uma outra heresia que esta seita ensina é que Jesus ele era polígamo. E eles dizem que a única diferença entre Jesus e nós é que Jesus era o primogênito. E eles não ensinam que Jesus nasceu de uma mulher virgem, mas que houve de fato um ato sexual entre Deus Pai e a deusa mãe, que era Maria, e nasceu então agora o primogênito Jesus. Dizem que Jesus ele vivia no pecado e que ele teve várias mulheres, ou seja, uma blasfêmia, uma vergonha. E o que é triste é saber que muitas pessoas estão sendo enganados por esses falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, trazendo doutrinas demoníacas e estão fazendo, preparando, formando falsos crentes, achando que estão indo para o céu, mas que estão indo para o inferno. Eis aqui o meu e o seu desafio, que é de pregar a palavra de Deus e ajudar essas pessoas, a orar por elas, para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que estão sendo enganadas. Sabemos que o Jesus Cristo da Bíblia, ele nasceu de um milagre, ele nasceu de uma mulher que era santa,
que não teve relações sexuais antes que Jesus nascesse. Jesus nasceu do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo nasceu, cresceu, viveu, morreu sem pecado e hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é o que ensina a palavra de Deus e não o livro de Mórmon. E com respeito à salvação, eles ensinam que todos serão salvos, porém alguns eles vão sofrer por um período de tempo para serem castigados, mas depois, no final das contas, todos serão salvos. E para ser salvo, naturalmente, precisa fazer parte desta seita. E os Mormons, eles são uma seita missionária. Eles falam, eles pregam, eles ensinam. E eis aqui o meu e o seu desafio como igreja, como homem e mulher de Deus, que é de orar e é também de preparar a nossa igreja, o povo de Deus, trazendo este cuidado, este ensinamento para que ninguém seja levado por essas doutrinas de demônios, por esses ensinamentos que estas seitas e heresias têm espalhado pelo mundo. Eis aqui o nosso desafio, que é de orar, é de evangelizar e ajudar essas pessoas a virem para o conhecimento da verdade que se encontra somente em Jesus Cristo, pois só Jesus é que pode levar o homem à salvação. E nenhum outro há salvação pelo meio do qual nós seremos salvos, somente através de Jesus. Jesus Cristo é o único caminho, verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Eis aqui então a verdade de Deus revelada para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Você que chegou até essa parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos. Deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário e vamos anunciar a palavra de Deus e vamos fazer com que esse vídeo encontre mais vidas. Então deixa Deus usar você e vamos pregar a palavra de Deus juntos. Que Deus abençoe você. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.